Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus, a minha alma. Me dê a sua bênção, mãe, para que possa fazer todas as minhas ações sob o seu olhar materno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai, eu não sou nada, Deus é tudo, tudo, tudo. Pai, amo-te, adoro-te, bendigo-te. Amém, Fiat. Trecho da live de quinta-feira. A divina vontade tem virtudes de converter em natureza o bem que faz. Volume 29, trecho 25, de 2 de julho de 1931. Meditação do dia 25/4, da live. Volume 29, trecho 25, 2 de abril de 1931. A vontade, a divina vontade, tem virtude de converter em natureza o bem que se faz. Quem converte a divina vontade. O retorno das obras a seu Criador. A criação tem um ato determinado e a criatura um ato crescente. Estava fazendo meu giro na divina vontade para seguir seus atos, e tendo chegado ao ponto onde o celestial menino se encontrava no Egito, e a celestial mãe o ninava, tratava de fazê-lo dormir, e ao mesmo tempo ocupava-se com as suas mãos maternas de fazer a roupinha ao divino menino. Eu, unindo-me com a sua mãe, fazia correr entre os dedos e no fio o meu te amo, Jesus, para fazer formar e tecer a roupinha junto com meu te amo. E sob o pé da rainha se movia o berço e o meu punha o meu pé sobre dela, para poder também ninar a Jesus e fazer-lhe que ele fazia a mãe. Enquanto isso, o celestial menino, entre a vigília e o sono, quer dizer, cochilando com o olhinho aberto e fechando, dizia: minhas duas mamães. E então, eu lembrando isto, que está escrito no volume 24
volume 24 já passado, e esse já é o 29, eu pensei entre mim mesmo, comigo mesmo. Mas repete ainda, meu querido Jesus, as doce palavras, minhas duas mães. Depois de uma tempestade tão terrível que, como uma granizada devastadora, golpeou minha pobre alma, quem sabe quantos defeitos cometi? Jesus não sentirá mais aquele terno amor, pensou ela, né? De dizer tão docemente minhas duas mães. Mas ela pensou que Jesus não ia mais chamá-la de minha mãe, porque tanto tempo que se passou e ela cometeu tantos erros, né? Ela cometeu tantos erros que machucou, né? Contrariou Jesus, com tantos defeitos que ela cometeu, tantas coisas que a fez errado, e ela mesmo pensando que ele não ia mais lembrar de chamá-la de mãe. E Jesus fala: minha filha, se você não cessou de repetir, de unir-se com nossa Mãe Celestial, de meninar, de pôr o seu te amo, Jesus, para mim no que ela fazia, poderia eu cessar de dizer das minhas duas mães? Em tal caso, seria menos que você no amor? Você quer que seu amor seja superior ao meu? Enquanto eu não me deixo superar, enquanto, Luiz, eu não me deixo superar jamais pelo amor da criatura. E não somente isso, mas você deve saber que tudo o que a criatura faz em minha vontade, ela, a minha vontade, tem a virtude de converter em natureza o bem que faz. E o verdadeiro bem, por natureza, não se perde nunca. Você deve saber que tudo que a criatura faz em minha vontade, ela, a minha vontade, tem a virtude de converter em natureza o bem que faz. E o verdadeiro bem, por natureza, não se perde. Não se perde nunca. Nem há cansaço em repeti-lo quantas vezes se quer. Acaso te cansas respirar? Te cansas bater o seu coração, pulsar o seu sangue nas veias? Porque está na natureza. Respirar está na natureza humana, bater do coração, pulsar o sangue nas veias, tudo está na natureza. É mais, se não queres fazer, deves fazer um esforço. Então, se não queres fazer, deve fazer um esforço, mas um esforço que se o pudesses fazer, te custará a vida. Então tem que ter cuidado. É este o maior prodígio da minha vontade, converter em natureza a oração, o amor, a santidade e seus conhecimentos. E eu, quando vejo que a criatura se deu em poder da minha vontade, mas tanto que ela pode mudar em natureza, quer dizer, a vontade de Jesus, os bens divinos. Minhas palavras ressoam na alma com uma potência criadora e dão natureza à maternidade. E como posso repetir, e como não posso repetir minhas duas mães? Quando eu falo
é realidade o que eu digo. Não é um caso, não é acaso verdadeiro que minha mãe é minha mãe, segundo a ordem natural do humano, né? E me é também minha mãe na ordem divina, em virtude da minha vontade divina que ela possuía. Se ela não possuísse o meu querer, a minha vontade divina, não poderia ser minha mãe, na ordem humana nem na ordem divina. Oh, quantas coisas sabe fazer em quem se faz dominar por ela, pela divina vontade. Oh, quantas coisas sabe fazer em quem se faz dominar pela divina vontade. Então, se a alma que se faz dominar pela divina vontade, ela sabe fazer tudo, sabe fazer descer a ordem divina no humano. Ela sabe fazer descer a ordem divina no humano, porque a divina vontade que está ali e converte em natureza a ordem divina, porque ela vai descer no humano. Então, ela vai se converter em natureza a ordem divina. E com isso faz tantos prodígios de surpreender céu e terra. Por isso, faça-te dominar por minha vontade, Jesus fala. Por isso, faça-te dominar por minha vontade, e eu farei ressoar em ti a minha doce palavra. Minha querida mãe, o meu fiat me tem sobre a terra. Luísa via a Mãe Celeste no Egito, quando ela dava os voos dela no Fiat. E via a Mãe Celeste no Egito ninando o menino celestial para fazê-lo dormir. E, ao mesmo tempo, se ocupava com suas mãos maternas de fazer as roupinhas ao divino menino. E ela, Luísa, depressa foi unir-se com a sua mãe e fazia correr entre os seus dedos e no fio o meu te amo, Jesus, para fazer formar e tecer a roupinha junto o meu te amo. E sobre o pé da rainha, que movia o berço, punha o meu pé. O berço tinha aquela pezinho arredondado que balançava, para poder também oninar Jesus e fazer-lhe o que fazia a mãe e dizer, e eu dizia, te amo, Jesus. Nossa Senhora com Jesus no berço, com os pés, ela em forma de balanço, né? Berço, balançando o berço com os pés e fazendo a sua roupinha com as mãos, as roupinhas do menino Jesus. E Luísa colocava o seu te amo no ato que Nossa Senhora estava fazendo. Ela ia colocando o te amo no ato dela. E sobre o pé da rainha, que movia o berço, Luísa punha o seu pé sobre o pé da rainha, para poder também ninar a Jesus e fazer o que a mãe fazia. Enquanto ela fazia o celestial menino, enquanto ela fazia isso, balançando o berço, o celestial menino olhava com os olhos caídos, cochilava, abria os olhinhos e dizia: minhas duas mamães, minhas duas mamães. E Luísa pensa em si mesmo, consigo mesmo. Ela continua pensando assim: será que ele continua me chamando de mamãe? Porque ele tinha falado isso no volume 24
Já passaram tantos, nós estamos no 29. Será que ele ainda continua me chamando de mamãe? As duas mamães? Isso ela estava em pensamento dela. Com o mesmo pensamento, será que com a mesma consideração, me chamando ainda de mãe? Minhas duas mães, depois de uma tempestade horrível, como se fosse uma granizada devastadora, golpeando a minha alma, com tantos defeitos que cometi, com tantos erros, que eu sei que machucou, que Jesus não gosta. Será que ele sentirá mais aquele terno amor de dizer tão docemente minhas duas mamães? Ela pensando com ela mesma. E eu com os meus defeitos, minhas falhas com ele não me ama mais daquele jeito? Retirou de mim aquele amor, ficou bravo comigo, não me chama mais de minha mamãe, não vai me chamar mais de mãe. Eu que cometi tantos defeitos, sou tão cheia de defeitos. Então o amor dele mudou, ele me chamou naquela época com tanto carinho, com tanto afeto. Será que ele mudou de ideia porque eu pisei na bola com ele? Eu fiz coisas que ele não gostou? Quantas coisas golpeou minha pobre alma? Quantos defeitos cometi? E Jesus amável vai dizer a ela, e Jesus tão amável vai dizer a ela, nada disso. Eu não mudo o que sinto, Luiz. Nada disso, eu não mudo. Minha filha, se você não cessou de repetir, de unir-se com a nossa Mãe Celestial, de me embalar no berço, de pôr o seu te amo, Jesus, para mim, no que eu fazia, no que minha mãe fazia, pôr o seu te amo no que a mãe fazia, poderia eu cessar de dizer das minhas duas mamães? Jesus falou para Luísa, não, você não me deixou de amar. Desde aquele dia o seu amor continuou me amando, continua me amando. Eu ia deixar de te chamar de mãe? Por que você está duvidando? Você, você não mudou de ideia, você me ama, você não mudou o seu amor. E o meu que ia mudar, Luísa? O meu ia mudar? Você quer dizer que seu amor é superior ao meu? Por que você continua me amando e eu não deixo porque você continua me amando, eu, eu não deixo me superar jamais pelo amor da criatura. Jamais eu não deixo me superar. Você continua me amando mesmo, com seus defeitos, com seus erros, que você mesmo está dizendo. Que eu parei de te amar, que eu mudei o meu amor, que eu falei para você lá tão ternamente, lá atrás. O que Deus fala, Luiz, está falado. O que Deus fala não muda. Deus falou para Luísa, o que Deus falou
Não muda. O que Deus fala não muda. Está sempre em ato. O que Deus, o que Deus é infalível. Não muda. Infalível não. O que Deus fala é imutável, não muda. Infalível também. Deus é infalível também. Mas o que Deus fala não muda, é imutável. É importante entender isso. Deus não muda o que ele fala. Deus mesmo, ele mesmo não muda. O que muda, mesmo que a gente cheia de defeitos, pecador, ele não muda. Ele não vai mudar pelo que nós somos, não. Ele é imutável. O que ele diz está falado. Deus mesmo não muda. Mas quem muda é a nossa consciência, os nossos pensamentos é que mudam. Nossa consciência que tem que mudar, amadurecendo mais para compreender que Deus é imutável, que Deus não muda. O amor que ele tem por nós não muda nunca, nunca vai mudar. É um amor só, um amor que transvasa, que derrama por nós. Nós é que faltamos com o amor de Deus. O nosso sentir é que muda, nossa consciência é que muda. O que ele falou está falado, não muda nunca. Não é por causa dos seus defeitos que o amor dele vai mudar, não. Vai diminuir, não. Não vai. Não, não existe isso de Deus mudar por causa que nós fizemos, o que nós somos. Ele não muda por causa de nós, não. Porque ele é sempre. De Jesus não me amar mais, Luísa ficou pensando. Que a Luísa falou, não posso. No passado, ouvi Jesus me chamar de mãe. Agora ele mudou de ideia porque eu tenho muitos defeitos. Tenho coisa para melhorar ainda assim. Não, não o amor dele, não. O amor dele não se baseia nesses defeitos que a criatura tem. Ele não deixa de amar por causa do defeito dos nossos defeitos. Ele continua amando todos nós. Ele não deixa superar por criatura nenhuma, jamais. E não somente isso. Você deve saber que tudo que a criatura faz em minha vontade, a minha vontade tem a virtude de converter em natureza o bem que é feito verdadeiramente. Transforma por natureza. Não se perde nunca. O verdadeiro bem que transforma por natureza não se perde nunca. Nem há cansaço em repeti-lo quantas vezes se quer. Acaso você, acaso te causa parar de respirar? Não. Acaso te causa respirar? Te cansa respirar? Por acaso te cansa respirar? Por acaso te cansa bater o coração? O verdadeiro bem, por natureza, não se perde nunca. Então, o respirar é natureza, é natural. Bater o coração é natural. O verdadeiro bem, por natureza, não se perde nunca.
Então, o respirar é natureza. Quando o verdadeiro bem, por natureza, não se perde nunca. Quando um bem é feito por natureza, não se perde nunca. Mas você deve saber que tudo que a criatura faz em minha vontade, a minha vontade tem a virtude de convertê-la em natureza, o bem que a criatura faz. E este verdadeiro bem, por natureza, não se perde nunca, nem cansaço em repeti-lo, quantas vezes quiser repetir, porque não se cansa, é natural. Porque na natureza é mais, se não queres fazer, deves fazer um esforço, mas um esforço que, se o pudesse fazê-lo, te custará a vida. Então, olha, Jesus está falando, quando a gente faz um bem na divina vontade, que é a vontade dele, quando é a vontade dele que está reinando na alma, o bem que a gente faz, ele se torna natural, porque a vontade dele faz tornar natural. É igual respirar. Você deixa de respirar, tem que fazer um esforço? Não. Ao contrário, quando uma coisa é na vontade humana, a gente tem que fazer um esforço para conseguir fazer na vontade humana. Já na vontade divina, não. É natural. Para você fazer, para respirar, para você deixar de fazer, você vai ter que fazer um esforço para você deixar de respirar. E é perigoso você morrer. Você se esforçar tanto para deixar de respirar, porque naturalmente o respirar é natural. Mas se você fizer um esforço, vai te custar até a vida, vai deixar de fazer, porque pode até morrer. O bem de Luísa, o bem de amor a Deus, de amar a Deus, de ficar falando te amo para Deus em todas as coisas criadas, colocando, reconhecendo toda a obra dele como o amor dela, em nome de todos. Se isso é um bem na divina vontade, é natural o que ela faz. Ela fazia naturalmente, igual a respirar. Ela fazendo eu te amo para o sol, para a estrela, para a água, para o mar, para a terra. Você não faz um esforço para respirar. Então, o que ela fazia, porque ela era da divina vontade, tudo era natural. Você faz um esforço, se você parar de respirar, você pode fazer um esforço, mas você morre. Então, o bem que é feito na vontade divina é natural. Para deixar de fazer, você vai sentir muita dor. Então, todo bem que a gente faz na vontade divina é natural. Mas se a gente deixar de fazer o bem na vontade divina, é uma dor profunda. A gente sente a dor de Jesus na nossa alma, porque está na natureza, está na sua natureza, está na minha natureza, se eu deixar de fazer o bem na divina vontade. Porque a divina vontade está em mim, está no meu sangue, no seu sangue, falar da divina vontade. Amar a divina vontade, conhecer a divina vontade está no meu sangue. Ela está no meu sangue. O bem que a gente está fazendo, conhecendo a divina vontade, é conhecer a vontade de Deus. Isso já se tornou natural na nossa rotina na divina vontade.
Se nós tivermos que parar, se um de nós tiver que parar, vai doer muito parar com a divina vontade. Mas eu não. Eu quero ir conseguindo continuar conhecendo e divulgando a divina vontade. Eu não pretendo deixar a divina vontade, eu não desejo deixar a divina vontade. Quero continuar para sempre na divina vontade. Se tiver que parar com o caminho de conhecer a divina vontade, é muita dor, dói muito, sufoca, porque já é mais que deixar de respirar, morre. A vida na divina vontade é vida de minha alma. Se tiver que parar com a divina vontade, é tirar a minha vida, tirar a minha alma, porque já é natural, é natureza o bem que a gente está fazendo, conhecendo a divina vontade. Já é natural, conhecendo a vontade de Deus. Isso já se tornou natural na nossa rotina. Se tiver que parar, vai doer muito. Porque na natureza, né, este maior prodígio da vontade divina, a vontade de Jesus, é converter em natureza a oração, o amor, a santidade, seus conhecimentos, todos os conhecimentos que a gente está estudando a vida de Jesus, o conhecer Deus, tudo é um prodígio da vontade divina, convertendo tudo em natural, em natureza. Eu quando vejo que a criatura, Jesus fala, eu quando vejo que a criatura se deu em poder da minha vontade, mas tanto que ela pôde mudar em natureza, a vontade dele pôde mudar em natureza os bens divinos. Mas minhas palavras ressoam na alma, onde vai mudando a natureza, as palavras ressoando na alma, uma potência tão grande, criadora, que vai criando na alma e dando natureza à maternidade, vai criando outras naturezas. Como posso não repetir minhas duas mães? Vai repetindo a natureza, dando maternidade na alma de cada um e vai repetindo minhas mães. Jesus falou no Evangelho: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Quem faz a minha vontade, a vontade do Pai. Eu posso chamar de mãe meus irmãos, quem faz a vontade do Pai. Cada coisa criada tem um bem infinito. O sol tem um bem infinito, mas ele só sabe iluminar e aquecer. Este é o bem que ele faz. Ele não pode fazer outra coisa, nem mudar. Deus não vai mudar o sol para fazer outra coisa. Já é criação determinada. O bem que eles fazem já é determinado. Cada ser criado já tem o seu bem determinado, com limite. Para o sol, o trabalho dele é só iluminar e aquecer. Então não vai ter outra função do sol. Mas ela é que faz a vontade de Deus, que faz a vontade divina que faz. É maravilhoso, é esplêndido, é infinito. Então, é a vontade divina que faz ele ser maravilhoso, esplêndido e infinito. Tão verdade que quem pode dizer, eu posso tomar toda a luz do sol, o céu não basta sobre minha cabeça, não me alcançam todas as águas para tirar a sede, a terra não é suficiente sobre meus pés, é tanta outras coisas, isto porque nossa divindade
Ao fazer um ato, criar as coisas, é tanto nosso amor, quer dizer, Jesus falando, né? Tanto nosso amor que superabundância, que possuindo, em superabundância, que possuindo, que colocamos a suntuosidade, o luxo, a magnificência. Nenhuma obra nossa se pode dizer que é pobre. Todas levam com ostentação, que é um luxo de luz. Quem faz ostentação de beleza, quem de variedade, de cores, e mais parece que dizendo linguagem muda nosso Criador. É insensível, rico, belo, nosso Criador. É imensamente rico, belo, poderoso, sábio. Por isso, todos nós, como obras dignas dele, fazemos desperdício de luxo no ofício dado a nós por Deus. Então, assim, tem que ser um homem também, fazer um desperdício de ser uma obra-prima da criação. Nossa, que lindo! Deus quer isso, que tem que ser o homem, fazer um desperdício de ser uma obra-prima da criação. Deus quer que o homem volte à ordem da criação para ser um desperdício nessa obra-prima, que é uma obra que foi maravilhosa, muito bem feita, para ter, para ser, realmente foi feito uma obra-prima, para ser uma obra-prima da criação, para ele ser realmente o que foi feito para ele ser uma obra-prima da criação. Dar a Deus essa glória, o homem voltando para a criação, para a ordem, ele vai dar a Deus a glória, vai dar a Deus essa honra de ser essa obra-prima, que ele nos criou para ser essa obra-prima, a imagem e semelhança dele. E dessa obra-prima, ele retomando a ordem primordial dessa glória que Deus, né? Glória para ele, retornando à ordem primordial da criação, ele voltando a essa obra-prima. Dá para que a criatura dê a honra, como se fosse assim, assumindo a palavra e fazer jus o nome que você nem faça, jus ao nome que você tem. Ele quer que o homem faça jus ao nome que tem, faz jus à força que você tem, força, faz jus à força que Deus deu, jus ao nome que Deus deu, faça jus à natureza que a Trindade deu, faça jus aos bens que que Deus colocou em nós, em cada um de nós. Faça e seja justo e faça, honre o que eu te dei. Jesus fala, faça e seja justo, faça e seja justo, faça, honre o que eu te dei. Jesus falando com a criatura, que eu te dei, homem, sabe por quê? Porque Deus, ele criou a gente, a natureza. Ele criou o homem, a natureza. Agora, o homem... Agora, vou comentar um pouquinho sobre o homem e os anjos.
O padre estava explicando em natureza, em questão a natureza dos anjos são superiores ao homem, porque eles são espíritos puros. Eles não têm matéria, eles não têm natureza, eles são espírito puro. Então, falando da ordem da natureza, eles são superiores, mas na ordem da graça. Eles são superiores aos homens, ao homem na ordem da graça, porque eles são espíritos puros. Os homens são superiores aos anjos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Olha que maravilha! Nossa, o homem é superior aos anjos, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Nossa, que maravilha! Somos filhos de Deus, que Deus nos adotou como filhos, e os anjos não. Olha que maravilha. Então, na ordem natural da natureza, da essência deles, essencialmente, eles são superiores. Na essência deles, porque são espíritos puros, eles são superiores a nós. Por exemplo, porque eles têm a capacidade de voar, né? De sair de um lugar para outro muito rápido. E a gente não. Nós somos limitados por causa da nossa natureza, da nossa matéria. A gente foi feita de matéria, então a gente não tem a capacidade de transitar de um lugar para o outro rápido. Hoje a gente vai de condução, de carro, de ônibus, mas a gente não. Uma distância de uma cidade para outra, a gente não pode ir a pé por causa da nossa natureza. O anjo não, por causa da natureza deles, que é espírito puro, eles chegam em poucos segundos. Eles são mais rápidos, a velocidade da luz, por causa de eles serem espíritos puros. E nós, por causa da natureza, nós temos essa desvantagem. Então, nessa parte, o homem é inferior, por não ser um espírito puro, é natureza. Mas na, na questão da graça, o homem é superior aos anjos, porque somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. Deus se colocou em nós, Deus nos criou para ser por graça o que Ele é por natureza. Então a gente tem que honrar o nosso nome, que somos filhos de Deus. Quando uma pessoa aqui na Terra é filho de uma pessoa muito poderosa, essa pessoa, por exemplo, ela é filha do rei aqui na Terra, lá onde tem reinado. O nome, o nome desse filho do rei, né? O pai deu para ele um nome, para que ele seja honesto, seja uma pessoa íntegra e não jogue fora, né, o nome, não desonre o nome, não faz, não ter uma má reputação. Aí, no país que você mora, ele vem para o país que nós moramos e estão roubando, matando. E o filho do rei, então, ele tem que honrar que ele é o filho do rei. Ele tem que honrar o nome dele, honrar o pai dele, a família que ele nasceu, sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa justa, sendo uma pessoa que comporta como filho do rei, não se comporta como um animal, um vagabundo, um ladrão, sem razão. Deus fala para a gente: honre a natureza que eu te dei,
que é a vida natural da gente, honre a graça que eu coloquei na sua alma. Ou seja, se comporte como filho de Deus. É isso. Deus quer que a gente comporte como filho de Deus, que Ele colocou em nossa alma a graça de ser filho de Deus. Então Ele quer isso da gente, que a gente se comporte como filho de Deus, não do demônio. Aquele que sai matando, roubando, revoltado, ele se comporta como filho do demônio e sai da ordem. Se comporte como filho de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus exige isso de nós. Quem é filho de Deus, ele exige para a gente comportar como filho de Deus. Então, se comporte de maneira como você foi criado. Honra o nome de Deus que te deu de filho adotado, né, por Jesus. Honra a família, essa família de Deus. Honra a filiação que Deus deu, que te torna superior aos anjos, né? Apesar de naturalmente você ser inferior por causa da natureza. Honra essa filiação divina muito séria, a gente pensar. Honre, sendo que cumprindo o propósito pelo qual nós somos criados, nós temos que honrar como filhos de Deus, honrar o propósito em que nós fomos criados. Assim, ao criar o homem nele, não foi posto um ato determinado, não. Então o homem é superior à criação, é superior. O padre falou sobre também, meu padre falou sobre que a gente tem que entender que o ser humano hoje, ele não entende o valor que tem. Por isso que ele não honra, porque ele não entende o valor que ele tem. Ele não entende que ele foi uma criatura criada, né, como modelo, né, como modelo. E ele não entende o valor que tem. E o valor que ele tem e se coloca abaixo dos animais. Quer dizer, o homem, ele é tão distante de Deus que ele não percebe o valor que ele tem. Ele se coloca abaixo dos animais porque vive no meio dos animais, colocando os animais de estimação na frente de tudo, principalmente os cachorros, né? Tudo tem uma vivência como um filho, né? E isso é muito errado. Deus não quer isso. Deus não quer que coloque os animais acima do ser humano. Enquanto o homem se coloca abaixo dos animais, colocando o animal acima do ser humano, coloca o animal acima, não tem problema nenhum. Ninguém prende ninguém, não tem lei que acha que isso é errado, ter os animais de estimação. Ninguém briga, ninguém prende, ninguém castiga, mas tem que saber, o homem tem que saber que você é superior a ele, é superior ao animal. Você é uma criatura especial para Deus. Você não é pai de animal nenhum. Você é tutor, simplesmente o dono do animal. Então, não trate o animal acima do ser humano. O homem trata o animal acima do ser humano. Enquanto o homem está lhe dando conforto, uma cama quentinha, leva para o pet até de táxi, vai levar para tosar, para
passar perfume para pôr roupinha. É ridículo demais isso. Enquanto na Terra eles estão dando proteção para os animais, tem países aprovando lei de aborto, enquanto eles estão dando valor, muito valor ao animal, está acontecendo em países a lei do aborto. Muitos abortos, matando muitos seres humanos no ventre da mãe, nos nascituros, acabando de nascer, colocando nas latas de lixo. Quantas crianças são encontradas no lixo, jogadas no lixo, outras colocadas dentro de uma bolsa plástica e joga no rio para as águas levarem. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele protege esses serzinhos, a alma que já está com Ele. Ele protege esses serzinhos, sempre alguém o encontra, até animais. Num vídeo eu vi uma cadela achando uma criança no lixo. Aí ela pegou a criança na boca com toda delicadeza, como mãe, instinto de mãe mesmo, como pega os cachorrinhos, e levou a criança até um veterinário. Foi uma ação linda que a cadela fez. E não tem a lei de proteção para proteger essas criancinhas jogadas no lixo. Cadê a lei de proteção para proteger essas crianças? Se você fizer alguma coisa contra o animal, você é preso. Vai levar, vai para a cadeia, vai pagar multas altas. Agora, quando você tirou o filho da barriga dela, da barriga da mãe, quando você tirou o filho, uma mãe que mandou tirar o filho da barriga dela, se você não vai preso, se é um crime, não é crime. Para eles não, para quem tira não é crime, ninguém vai preso. Mas se for tirar, se for fazer maldade, matar o bichinho, o cachorrinho, a pessoa vai presa. Agora, se for tirar um filho, um ser humano, direito, que loucura, gente. 1000 vezes loucura. Como é que pode tirar um filho, um ser humano, que tem direito de viver e não tem lei para prender a pessoa que faz o aborto, para prender a pessoa que mata um filho, que envenena um filho e enterra no fundo do quintal? Ninguém vai preso por isso, porque quando descobre já tem só ossos e ali vai passando, a justiça vai protelando, a justiça do homem muito corrupta, não faz nada a favor do ser humano que é justo. É uma loucura total. Então, será um ato sempre crescente. Será um ato sempre crescente. Nosso amor não quis dizer um basta ao homem. Jesus falando. Será um ato sempre crescente. Nosso amor não quis dizer um basta ao homem. Teria sido como impedir nosso amor terminar, deter nosso arrebato. Não, não. Nosso basta não se pronuncia na criação do homem. Jesus fala,
Nosso basta não pronuncia na criação do homem. Não coloquei limites, mas um ato sempre crescente para crescer para o bem, para Deus, deixando quase a sua escolha até onde queria chegar, pondo à sua disposição nosso ato crescente. Olha a bondade da Trindade Santa, a bondade de Deus, o amor de Deus é maravilhoso, é incomensurável, é imensurável. Até que o ato crescente, pondo à sua disposição nosso ato crescente, a fim de que nosso desabafo de amor não tivesse um termo que pudesse fazer ostentação de luxo. Então Deus, Ele quer estender a graça, a santidade, a beleza, a bondade nos filhos dele, porque Ele é assim. Ele ostenta a santidade, a beleza, a graça, sabedoria, tudo. É Ele que quer ostentar. Tudo é luxo para o amor dos filhos dele. Porque se você é filhinha dele e o pai, o filho, ele possui as riquezas do pai. Então, se você é filhinha dele o, e o pai, o filho, ele possui as riquezas do... O filho possui a riqueza do pai, então não quer ter um filho que vive na miséria. Não quer. Deus não quer que a gente vive na miséria. Fala não. Não forma humana material, mas miséria dos bens divinos. Ele fala que não quer, não de forma humana material. Não é isso que ele está falando. Ele não quer que a gente vive na miséria dos bens divinos, dos bens espirituais, e não querer que a gente fica sendo escravo de paixões humanas, escravo de coisas terrenas. Isso é uma desonra ao nosso Pai. Aquele filho que vive na sarjeta, vive na miséria, por sair da casa do pai, virar as costas para o pai, para viver no mundo, viver de paixões do mundo, viver de ilusões, viver de drogas. O pai não quer isso. Ele não quer que a gente fique sendo escravo de paixões. Ele não quer ver nenhum filho dele, todos que ele criou. Ele não quer ver os filhos escravos das coisas da terra, coisas passageiras, que o tempo é tão curto que quando vê nós já fomos. Porque isso, um filho que é escravo das coisas das paixões, desonra o nosso pai que nos criou. Um filho que está lá na rua, drogado, bêbado, rasgado, sujo, cético, ele está desonrando o nome do pai. Porque a gente tem um pai riquíssimo de santidade. A gente tem um pai riquíssimo de santidade e de amor. Basta a gente querer, basta a gente olhar para o alto e voltar para ele, pedir perdão e fazer tudo aquilo que é preciso fazer para voltar para ele, se convertendo ao amor dele, pedindo perdão, sendo humilde para honrar o Pai.
E se a gente for pegado a paixões mundanas, vai estar desonrando o nosso Pai. É como se fosse uma pessoa aqui na Terra que desonra um rei riquíssimo, que tem um filho mendigo fedido morando na rua. É a mesma coisa. O pior quando a gente não vive na vontade divina. É pior ainda a situação. Quando não vive a vontade divina, aí fica cego, vive nas trevas, não enxerga o Pai. É uma situação pior. É uma situação pior do que você tem uma casa, se você tem dinheiro, do seu pai, né? Tem propriedade, você tem um filho morando na rua, comendo lavagem, morando debaixo da ponte, sujo, fedido, doente. É a gente, é a nossa alma. Se a nossa alma não vive na santidade, é a mesma coisa. Pior a situação, muito pior. Quando lhe agradasse, por quanto mais lhe agradasse, até vamos nosso ato crescente. Até vamos nosso ato crescente e sua livre vontade, para que não tivéssemos nenhum obstáculo para fazer quanto mais ostentação pudesse, para que este nosso ato crescente tivesse no homem todas as ajudas possíveis e imagináveis, lavando-lhes também nossa vontade, lavando-lhe também nossa vontade divina à sua disposição, levando, né, nossa vontade divina à sua disposição. Oh, glória a Deus, para que pudesse manter à sua disposição todo luxo que quiseste, superabundância dos bens do seu Criador, nosso amor não quis dar basta num homem e dizer-lhe, nosso filho, até que pode chegar. Até aqui você pode chegar, daqui para frente não. Nós não quisemos falar isso, dar basta. Teria sido como um pai que quisesse dizer ao filho, até esse dia te sentará à mesa, depois basta. Isso não seria amor de paternidade, mas de autoridade, que o filho possa, né? Em termo de receber os alimentos do seu pai. Pode dar-se, mas que o pai lhe diga que estará em jejum, para que jamais assim a nossa bondade, né, fará jamais assim a nossa bondade. Diremos, basta, criatura, nosso ato lhe servirá de alimento contínuo, para crescer sempre, conservar-se, e se ingrata não se servirá de nosso ato crescente, dom grande, um grande dom dado por seu Criador, teremos a dor de lhe ver, nosso querido filho em jejum, pobre, e nosso ato impedido e sem vida. Então, mudará nosso amor em arrebato de dor. Por isso, se queres nosso ato crescente, tenha vida em ti. Não saia jamais da nossa divina vontade.
a qual será ciumenta de te fazer crescer sempre, sempre. Amém. Fiat.